A gente sabe que no mundo inteiro, diversas músicas fazem apologia às drogas e estão repletas de letras que se referem ao consumo do álcool. Porém, no programa independente de hoje, trataremos a música como uma forma de expressão artística que pode auxiliar no tratamento de dependentes químicos. Como a música pode ser útil e necessária na recuperação às drogas? Esse é o assunto de hoje, aqui, no programa independente. Estaremos ao luar, sem isqueiro, sem fogueira, só por hoje sobreviver um dia. A estrada é comprida, vamos seguir nossa trilha. O que foi, já foi, não me diz nada. E nós vamos conversar agora com uma pessoa que já teve problema com drogas e por causa disso compôs diversas músicas sobre o problema e a problemática da dependência química. Beleza, conta pra gente um pouco sobre a sua história. Eu sou de São Paulo, eu comecei a usar muito cedo, comecei a usar mais ou menos com uns 12 anos, né? Na época foi uma coisa assim que quando a droga surgiu, ela anestesiou um monte de sentimento que eu trazia comigo, inferioridade, rejeição, né, falta de autoaceitação, né? Que você trouxe na infância. Que eu trazia já da infância, já trazia comigo por algumas situações que hoje eu identifico, né? A progressão da dependência química na minha vida foi muito rápida. Com 18 anos eu já estava assim no fundo de poço, né? Com 22 eu fui internado aqui em Campinas, né? Eu fui trazido para a instituição do Padre Haroldo, fui internado lá, fiquei 4 meses lá, saí, tive uma recaída, voltei no começo de 93, aí fiz o tratamento e fui convidado para ficar trabalhando lá. Na época tinha um trabalho com crianças de rua, né? Com adolescentes em situação de risco, e eu fui trabalhar com eles na Casa Aberta. E aí, já nesse teu período de sobriedade, é que você começou a compor música sobre o problema das drogas? Não, nessa época eu fazia um trabalho lá com eles, lá de educador, né? E a gente cantava, eu tocava violão, eles cantavam, a gente brincava muito, né? Mas eu fui realmente escrever sobre recuperação, foi em 2003 mais ou menos. Eu tive algumas recaídas, né? Casei, tive filhos, essa história toda aí. E o quanto você acredita que é importante essa expressão artística através da música, do teatro, na recuperação de um dependente? Sim, muitas vezes é complicado você falar um monte de coisas sobre recuperação para uma pessoa, porque ela está vindo assim de uma situação bem complicada. Mentalmente ela não está, mas a música, ela tem um poder assim né? Principalmente com adolescente, com criança, porque eles estão chegando cada vez mais novos, né, Sandra? E a música ela toca, através da música eu percebi que eles entendem com mais facilidade. Que não tinha razão pra viver. Esse cara deixou a família em casa pra encontrar com esse alguém que queria morrer. E como a música, o teatro e essas expressões artísticas podem ajudar na recuperação de um jovem? Eu vejo que a música, a arte, ela nivela as pessoas, né? Eu vejo que ela deixa todo mundo do mesmo tamanho, né? Toca mais. Toca. A pessoa fica à vontade, a pessoa sente mais, sensibiliza, né? A música tem um poder muito forte, né? A expressão. Vocês né? trabalham com peças teatrais também? Eu tenho desenvolvido um trabalho com os adolescentes, né? Música, né? A gente tem feito algumas músicas e teatro, né? E a ideia é a gente começar a fazer um filme, né? Fazer um filme mesmo, falando de toda essa aventura que é usar droga, a família disfuncional, né? E a recuperação, que é possível, né? Principalmente para os adolescentes também. E uma aventura bem arriscada, né? Muito arriscada, né? Infelizmente, muitos não têm volta. Isso é fato também, né?
muitos que vão entrar e não vão conseguir sair dessa, né? E em todo esse teu período trabalhando com prevenção e com tratamento das drogas, o resultado é efetivo? Então, o resultado ainda é muito baixo, né? Mas é o que a gente até comentou, a gente precisa evoluir, porque a drogadição em si, ela evolui. Chega uma droga nova, né? O comportamento muda dos novos usuários, né? Eu parei de usar droga fazem 11 anos, né? E eu percebo como era naquela época. E eu percebo que hoje, os dependentes de hoje, eles têm um comportamento diferente. É mais agressivo, né? É muito mais deprimente também o uso de droga hoje. Em horas ruins, preciso tanto lhes dizer coisas que não digo a ninguém, coisas que eu penso em fazer. A graça é dada de graça a todos que buscam a luz, aos que renunciam às trevas e choram aos pés de Jesus. A graça é dada de graça, favor que ninguém mereceu, mas foi lá na cruz do Calvário que o Filho de Deus padeceu. Se você tá de graça na praça sentado esperando que caia do céu, sua vida estará arruinada, só tem desespero, tudo foi ao léu. Hoje mesmo ainda trago a esperança de que sua vida até pode mudar. Então para de graça, busque dos céus a graça. Hoje o papai te chama, vida em abundância ele quer te dar. Então para de graça, busque dos céus a graça. Hoje o papai te chama, vida em abundância ele quer te dar. Como foi o início da sua adicção às drogas? Adicção, na realidade, eu acredito, muitos falam, é estudo que já vem com uma predisposição. O meu uso de droga começou por volta dos meus 12, 13 anos de idade, foi quando eu comecei a entrar na noite musical, passei a ter algumas influências no meio da música, tem muito, né? Muita droga, muita bebida, foi onde houve interesse da minha parte, né? Aquele lance de olhar uma pessoa falando, nossa, aquele cara é legal, é lance da tribo, né? Dentro de uma tribo tem um cara que manda, que desmanda e tal, isso com 12, 13 anos me chamou a atenção e esse cara usava droga, né? Foi onde me despertou, falou, pô, se ele usa, eu vou usar também, e desencadeou um processo que devastou a minha vida, vamos dizer assim. Mas hoje eu agradeço por ter conhecido a droga nessa época, porque muita gente conhece mais tarde e não consegue mais sair disso, né? Então... E esse ambiente de bar, foi nesse ambiente que você começou a fazer uso? Foi nesse ambiente que eu comecei a me relacionar com pessoas que usavam e comecei a usar com mais frequência. Porque tudo começa, né, de uma maneira lenta. Eu não usei a primeira, já saí usando todo dia. Que droga que era, cara? Maconha. Eu comecei usando maconha, aí eu fumava uma vez com carinha aqui, aí depois no luau a gente ia tocar violão, usava de novo, entendeu? Não era com tanta frequência, né? Conforme o uso foi se tornando frequente na minha vida, que eu comecei a mudar os hábitos, né? E o uso se tornando frequente, a droga muda também, né? Enjoei dessa daqui. Ou então, a maconha não faz mais efeito, alguma coisa desse tipo, e a gente acaba procurando uma coisa mais forte, né? Que isso é uma questão psicológica, é pura ilusão, vamos dizer assim. Todas as drogas elas vão causar todos os mesmos efeitos na vida. Não tem fraco ou forte. Não tem fraco ou forte. Todos vão ter o mesmo efeito. Mas eu sirvo o Deus do impossível. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, toda honra
falou que a música, de uma certa maneira, te fez entrar as drogas, mas também te ajudou a sair. Como exatamente isso aconteceu? Na realidade é até engraçado falar assim, né? Mas na minha primeira internação numa comunidade terapêutica, as comunidades terapêuticas têm como rotina de manhã fazer espiritualidade. Espiritualidade de um Deus, de um poder maior, não fala de religião, não fala de nada, mas na qual precisa de um violão, né? E era onde a música entrava na história pra minha vida, porque eu já tinha algumas letras, né, não relacionadas à recuperação, mas na qual eu tocava uma música, um louvor, qualquer tipo de louvor, me trazia paz, me trazia um sentimento diferente, que eu não sabia explicar até então. Era uma coisa diferente, era um negócio, né, um afeto comigo mesmo, sabe, me reencontrando. Era bem estranho, vou ser bem sincero, era bem estranho no começo. Aí quando eu fui descobrir que eu estava me redescobrindo, e eu me redescobri na música, e pude expressar isso na música. Em horas ruins, preciso tanto lhes dizer, coisas que eu não digo a ninguém, coisas que eu penso em fazer. Dividir meu ódio ou só falar de amor. Vejo em nossos olhos a esperança a nosso favor. Por isso não me diga que não vamos conseguir. Se estamos lado a lado, você não vai desistir. Seus sonhos, estamos juntos e o sol é logo ali. Se juntos podemos, nada vai nos impedir. E o que virá depois, deixa a sina cuidar. Estaremos ao luar, sem isqueiro e sem fogueira. Só por hoje sobreviver um dia. A estrada é comprida, vamos seguir nossa trilha. O que foi, já foi, não me diz nada. E o que será, cabe a nós construí-la. A mensagem que eu tenho para deixar é que, por favor, corra das drogas. Corra das drogas. No começo é legal, tem a fase de curtir, mas a destruição dela é muito grande. Vai a família inteira junto. Então, eu queria passar isso. Por favor, onde tiver droga, se afaste. Por amor. Deixar um recadinho para os músicos aí, para o pessoal que está na noite, que sabe do que eu falei, do que eu venho, do que é tocar na noite com o ambiente de droga, bebida, esse astral que é a noite da música. Eu hoje me sinto orgulhoso de poder entrar num bar, montar meu equipamento, quem é músico sabe do que eu estou falando, instalar meu cantinho lá e não me importar e não prestar atenção em quem está usando, quem está bebendo demais. Eu vou lá, eu toco minha música, eu apresento o meu trabalho. A música, a arte em si foi 20% do passo maior para eu poder hoje estar limpo, estar em recuperação. As minhas composições, as letras que eu escrevi me ajudaram muito, mas esse vínculo que eu criei com a música, com a arte, de sentar, tocar sem me preocupar com quem vai usar, quem está usando ou não, é o que me faz ficar limpo hoje. Busque dos céus a graça, hoje o papai te chama, a vida em abundância ele quer te dar.